irmãos, eu creio que boa parte da dificuldade que nós temos em lidar com os contratempos que nos atingem está diretamente relacionado com uma compreensão equivocada ou, na melhor das hipóteses, uma compreensão limitada acerca da providência divina. Se, por um lado, a soberania de Deus trata da autoridade que Deus tem para governar sobre a sua criação, a sua providência tem a ver, então, com a maneira como Deus faz isso. Então nós temos este atributo de Deus, a soberania, que diz que o Senhor Deus governa sobre tudo e sobre todos com autoridade. E a sua providência, então, ela tem a ver com a maneira como o Senhor vai exercer essa soberania. Por exemplo, se eu e você estamos numa larga avenida e estamos ali dirigindo o nosso automóvel, num determinado momento nós começamos a perceber que o trânsito começa a ficar mais lento nas faixas. E automaticamente o que vem na sua cabeça? Eu vou procurar uma faixa onde eu não fique parada, onde o fluxo seja contínuo. E então, você muito esperto, na última hora, sai da sua faixa quando ela vai parar e segue naquela faixa de fluxo contínuo. E o que você diz? Foi por Deus que eu saí. Mas foi providência de Deus sair nessa hora, senão eu tinha ficado parado aqui. Um outro exemplo. Se nós descobrimos um câncer logo no início da doença, fase inicial, isso nos traz, pelo menos perspectivas humanas, de boa chance de recuperação. E o que nós dizemos? Foi providência de Deus que nós descobrimos no início. Essas duas situações, por mais distantes que pareçam em termos de relevância, mostram como nós temos um conceito de providência de Deus mais ou menos como sorte de crente. Mas nós não consideramos que a providência de Deus também nos atinge a todo instante, em circunstâncias que nós não julgamos tão boas. Por que quando nós recebemos, talvez, o diagnóstico de uma doença terminal, nós não falamos, foi providência de Deus isso? Ou talvez aquele mesmo exemplo banal da avenida larga, que você não conseguiu escapar, mas ficou parado talvez por horas naquela faixa. Por que nós não dizemos, foi providência de Deus que eu fiquei 4 horas nesse congestionamento, parado aqui? Me parece que a providência de Deus vai muito além de Deus orquestrar a sua soberania apenas com aquilo que nós consideramos bom. Mas sim tem a ver com que Deus orquestra todas as coisas para cumprir os seus propósitos redentores. Abra sua Bíblia em Gênesis 39. O nosso texto para essa noite está no livro de Gênesis, no capítulo 39. Vamos juntos acompanhar com atenção. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía.
Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: "Venha, deite-se comigo." Mas ele se recusou e lhe disse: "Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?" Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: "Vamos, deite-se comigo." Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: "Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa." Ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse a casa. Então, repetiu-lhe a história: "Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Essa aqui é uma grande história, digna de um filme. Tem muitas reviravoltas, tem um drama envolvido aqui, a traição. Nenhum de nós precisaria ter muito talento para escrever um filme com base nessa história. E talvez aqui more o grande perigo, quando nós estudamos esse texto nessa noite. Essa história ela é tão espetacular que é muito fácil a gente perder de vista aquilo que o texto bíblico tem a nos ensinar. Então, antes da gente mergulhar de fato no texto, eu quero apenas rapidamente alertar para 3 perigos que eu enxergo quando nós estudamos histórias assim. A gente pode começar numa perspectiva de olhar para o livro de Gênesis. É muito fácil ler o livro de Gênesis como uma coletânea de estudos sobre personagens, como referências que a gente deve buscar para ser iguais a eles. Irmãos, como nós cometemos esse erro, por exemplo, quando estamos ensinando as Escrituras para os nossos filhos? Olhando aqui para a vida de José, é muito fácil você usar José como modelo, que na verdade ele não é, mas ele aponta para o modelo, que é o Senhor Jesus. E tantas vezes nós dizemos, numa história como essa: olha, está vendo, filho? Você não deve ser como os irmãos de José. Eles eram maus, jogaram ele num buraco, depois venderam o próprio irmão. Você tem que ser como José, porque José era bonzinho. Mas será que é sobre isso, ser mau, ser bonzinho aos nossos olhos? O profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 6, diz que todos nós somos como impuro.
e que as nossas melhores justiças, diante da santidade de Deus, não passam de trapo de imundícia. Então a verdade é que nós não podemos, em primeiro lugar, olhar para o livro de Gênesis ou para qualquer outro texto da Bíblia como um guia de moralidade. O Evangelho está aqui, e se não for pelo Evangelho, já partimos do ponto errado. Mas há um segundo perigo, além de considerar de forma errada o livro de Gênesis, sobre o próprio personagem, estamos falando sobre ele. Você sabia que José é um dos 3 grandes personagens bíblicos onde não é relatado nenhum pecado? Os outros 2 são Daniel e o Senhor Jesus. José aqui é apontado como um herói, sem falhas. É evidente que essa condição de perfeição ela é aplicada somente ao Senhor Jesus. Mas não era o caso de José, não era o caso de Daniel, nem tampouco o meu e nem o seu caso. Então a gente não pode olhar para um texto bíblico e presumir que a ausência de uma informação sobre o pecado de José signifique que José não pecava. E por último, sobre o texto, e talvez seja o erro mais clássico que se cometem quando pregam esse texto. O foco aqui não se trata de pureza sexual. Eu já ouvi inúmeras pregações sobre esse texto com essa ênfase. Mas essa não é a intenção do autor aqui. E nós vamos ver, passo a passo, como é a providência de Deus que está agindo por meio desse texto todo. Pensando nesse assunto de pureza sexual, a palavra de Deus tem vários textos bem mais claros, bem mais diretos. Poderíamos citar vários. Só um deles, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. É direto, mas não é o caso aqui, tá bom? Então, irmãos, com as nossas lentes um pouco menos embaçadas, vamos pensar a respeito daquilo que o Senhor pode nos ensinar e nos edificar na verdade da sua palavra. Amém? Muito bem. Eu penso que, olhando para esse texto, a primeira coisa que nós podemos destacar é que a providência divina, a providência de Deus, não garante o favor dos homens. Olha o verso 16 e 17. Ela conservou o manto consigo, então lhe repetiu a história. A providência de Deus, ou seja, a maneira como Deus age e orquestra todas as coisas para cumprir os seus propósitos, não nos garante o favor dos homens, de modo algum. Perceba a dinâmica nos versos aqui, eu vou lendo para você. O verso 7 diz assim: ela cobiçou e convidou. Aí o verso 8, mas ele se recusou. O verso 10 diz, embora ela insistisse, ele evitava. O verso 12, ela o agarrou, ele fugiu. Poxa vida, eu esperava que essa mulher, diante da atitude de um homem tão fiel e puro e honesto como José, ela ia bater palma para ele e dizer: José, me desculpa, eu não devia ter convidado você para adulterar comigo. Você está certo. Olha, meus olhos foram abertos agora. Então, por causa disso, você me perdoe. Não, ela insistiu. Ela agarrou. Ela falou de novo. Isso nos mostra que, mesmo diante da nossa obediência e da nossa fidelidade, a providência de Deus permite a oposição dos homens e do mundo. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, porque senão nós vamos caminhar como crianças inocentes nesse mundo. É só você sair dessa porta para fora e você pode me dizer se o mundo bate palma quando você prefere o lado de Jesus. Muitas vezes, a obediência a Deus vai resultar em mais dificuldade. Não vai abrandar o caminho. E para cada um de nós, isso vai se aplicar de uma forma diferente. Talvez você lute pela verdade no seu dia a dia no trabalho. É difícil para você manter a verdade. Talvez para outros, mais jovens ou não, a luta seja em se manter puro, a santidade. Talvez para outros aqui, empresários, donos de empresa aqui, ou comerciantes, enfim, seja a dificuldade com honestidade.
Todos nós, de alguma maneira, seremos testados. Faz pouco tempo que eu tive a minha primeira experiência profissional. Eu comecei aos 16 anos num comércio aqui em Bragança. E eu me lembro que eu trabalhei nesse lugar por volta de 3 anos. E já no final, então, desses 3 anos, eu recebi uma proposta para participar de um processo seletivo de uma outra empresa, uma empresa bem maior, da qual eu trabalhava naquela ocasião. Só que, para eu participar desse processo seletivo, que envolvia entrevistas, provas, exames, etc., eu precisaria faltar no trabalho que eu tinha naquela ocasião. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de um médico amigo, arrumei um atestado para faltar no trabalho, faltei, e depois, no outro dia, voltei dizendo que eu tinha ficado doente. Não, meus irmãos. Eu não fiz isso não é porque eu era bom, não, mas é porque a graça de Cristo já tinha me alcançado naquela época. Eu peguei a Adriana, nós namorávamos naquela época. No final daquele dia, eu fui com ela até a casa do meu gerente naquela ocasião, do meu superior naquele comércio. E eu disse para ele, eu fui convidado para participar de um processo seletivo, de uma empresa, não é em Bragança, eu não tenho como trabalhar amanhã, então eu vou faltar no trabalho amanhã, mas no dia seguinte eu retornarei normal às minhas atividades. E eu estou vindo aqui dizer isso para você, porque eu tenho respeito por você e eu prezo pela verdade. Eu me lembro que naquela ocasião, ele desejou tudo de bom para mim. Ele falou, muito sucesso para você. Você é um funcionário excelente, exemplar. Me abraçou, chorou. Eu lembro que ele chorou. E então, eu saí dali da casa dele naquela noite, era uma quarta-feira à noite, saí da casa dele, e na quinta-feira fiquei o dia inteiro fora, na outra cidade. Fiz todo o processo seletivo. Sexta-feira de manhã fui trabalhar. Trabalhei o dia todo, normalmente, como tinha sido combinado. E no final do expediente, para minha surpresa, ele me chama no escritório. E eu chego na mesa do escritório, tem alguns papéis, e ele me diz, então, Bruno, como você me pediu demissão na minha casa, eu já deixei os papéis aqui prontos para você assinar. Como assim? Oh, Deus! Eu fiz o que o Senhor esperava de mim, e é isso que eu ganho? Não espere favor dos homens. É preciso obedecer a Cristo. É o que importa. Ninguém vai bater palma para a gente porque a gente está obedecendo a Jesus. Ninguém. No caso de José, recusar o convite do adultério significou o quê? Cadeia. O cara se manteve íntegro, recusou aquela proposta indecente e foi para a cadeia. Lembra o que aconteceu com Daniel por não obedecer o decreto do rei Dario? Foi elevado ao posto, a multidão ficou aplaudindo, né? Vai lá para a cova dos leões. Contudo, a gente precisa tirar o nosso olho, essa visão míope desse mundo aqui, que o sucesso está aqui, que a nossa recompensa está aqui, que a balança se equilibra aqui, não é? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todo mundo gosta desse versículo, não é? Vamos falar junto? Sabemos que Deus age, vai lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você saberia terminar esse verso? Tá vendo a primeira fila de pastor aqui arrebenta, ó. Irmãos, esse é um verso preferido de muitos crentes, mas que para até o amam. Eu adoro dizer que eu sei que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, como eu amo a Deus, Deus age para o meu bem em todas as coisas. Mas o verso continua, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o que Deus faz é sempre de acordo com o seu propósito. Essa é a chave aqui, o propósito divino.
O agir soberano de Deus sempre está ligado ao seu propósito. A gente não pode separar a providência do propósito, nem tampouco substituir o propósito de Deus pelo nosso. Então, entender a providência de Deus significa, em primeiro lugar, saber que isso não é garantia do favor dos homens, ainda que nós obedeçamos ao Senhor. Em segundo lugar, a providência de Deus permite que as coisas piorem. Mandou buscar José e lançou-o na prisão. Está meio pessimista essa mensagem de hoje, não está? Meio pesado o negócio aqui, né? Mas foi exatamente o que aconteceu aqui, irmãos. Tem 15 dias que o Marcos França pregou aqui. E ele falou sobre o caminho para a grandeza. E uma das coisas que foi bem claro é que o caminho para a grandeza envolve passar pelo... Marcos, vai ter que pegar de novo. O caminho para a grandeza envolve passar pelo sofrimento. De certa forma, me surpreende como crentes dessa igreja, que semana após semana escutam deste púlpito aqui a palavra de Deus pregada com fidelidade, ainda terem coceira nos ouvidos, como diz o apóstolo Paulo. Não dá para ficar com a sã doutrina. Eu preciso buscar alguma coisinha que me diga que a vida aqui vai ser próspera. Eu preciso de alguma coisa que me diga que o Evangelho significa ser livre de lutas e sofrimentos. Qual que é a recompensa pela fidelidade e pureza de José? Cadeia, certo? Essa foi a coisa que ele ganhou. É a sua recompensa, cadeia. É aqui que uma mensagem moralista fracassa. Um dos primeiros perigos que eu alertei sobre a gente ler o texto. Pensa nesse título assim, se eu fosse começar a mensagem: faça tudo certo e vá para a cadeia. Precisa ter algo a mais. A verdade, irmãos, é que se nós observarmos a jornada de José, da casa de Potifar até a prisão, digo mais, antes disso, antes da casa, se nós observarmos a jornada de José, daquele poço onde ele foi jogado pelos seus irmãos, até então a prisão, nós vamos ver que Deus não equilibra a balança no aqui e agora. E nem sempre vai inclinar a nosso favor. Mas o que a palavra dele diz, que ele governa todas as coisas, inclusive o poço em que nós fomos jogados, inclusive a prisão que nós nos encontramos. Tudo isso está sendo orquestrado por ele. Para o nosso bem? Sim, mas de acordo com os seus propósitos. É um tanto quanto inocente dizer que conhecemos a palavra de Deus e continuarmos acreditando que este mundo vai melhorar aqui. Saiba disto. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Paulo escreveu isso na sua segunda carta a Timóteo. O interessante aqui é que esses últimos dias, eles significam o período inaugurado pela vinda de Cristo. Os últimos dias aqui se referem ao momento em que Cristo veio a esta terra, encarnado. Ali foi inaugurado os últimos dias. Então, meus irmãos, já faz um certo tempo que as coisas vão de mal a pior.
E por que nós, como crentes que temos a palavra de Deus, continuamos acreditando que vai melhorar aqui? Alguém está com algum problema, ou Paulo que escreveu isso, ou nós. Você sabe qual é o nome que a Bíblia dá para aquele que continua colocando a sua esperança nos governantes deste mundo? Nos troninhos que Deus concede por um pouquinho de tempo? Sabe qual é o nome? Assim diz o Senhor. É o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Assim diz o Senhor. Maldito. Ou seja, amaldiçoado. Longe da bênção e da segurança do Deus que está no trono, acima de qualquer trono. Porque o meu coração e a minha esperança está nos troninhos daqui. Eu venho na igreja e eu digo que, assim como o salmista, Senhor, Tu és o meu abrigo, o Senhor é o meu refúgio, e na Tua palavra eu coloquei a minha esperança. Salmo 119 e 114. Você vem aqui, você canta isso e você diz isso. Mas me parece que há um conflito com essa postura e com essa fala, com, por exemplo, as redes sociais que nós vemos por aí. Quando eu olho, para o pouco que eu olho, porque eu não tenho rede social, mas o pouco que às vezes eu olho, eu não consigo equilibrar essas duas coisas. A minha esperança, o meu abrigo é o Senhor. E aqui, olha aqui, é esse aqui. Ele vai ganhar agora. Minha vida está aqui. Que Bíblia que nós estamos lendo, irmãos? Não parece que é essa. O quanto antes você abrir os olhos para essa realidade de que aqui não vai melhorar, mais paz e mais segurança você vai viver com Cristo. Aliás, aí sim você vai desfrutar da verdadeira paz. A providência de Deus não nos garante o favor dos homens. A providência divina permite que as coisas piorem, sim. Mas também, a providência divina, ela garante a sua presença aos seus. Aqui é a chave para entender Gênesis 39. Por várias vezes está lá escrito: o Senhor estava com José. O Senhor estava com ele. Mas o Senhor estava com ele. Então a mensagem aqui não é: resista à tentação sexual, mesmo que isso te leve para a prisão, e mostre para o mundo como você é forte, puro e íntegro. Não é essa a mensagem aqui. Essa é uma mensagem moralista. A mensagem aqui é: Deus está com você para resistir à tentação sexual. E Ele estará com você, ainda que seja numa cadeia, porque a sua providência é o que garante a sua presença. Num primeiro momento, se a gente olha, a gente começa a ter pena de José. Encontrava-se em escravidão, longe da terra da promessa, longe do pai. E muitas vezes é assim que nós olhamos para nós mesmos, com pena de nós. Somos filhos do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que governa todas as coisas e que na sua providência cuida de cada um de nós. E nós ficamos olhando para as nossas vidas com pena. Ai, que buraco escuro que eu estou. Ai, Senhor, como está doendo. Mas a palavra dele diz que Ele está conosco. O Senhor Jesus disse isso. Todos os dias eu estarei.
Então, sim, numa perspectiva terrena, talvez a vida de José estivesse desmoronando aqui. Mas não de acordo com os propósitos divinos. A gente olha para o texto com os nossos olhos e diz, nossa, José está caminhando para a morte. Não, ele está triunfando. Está triunfando porque Deus está com ele. Ele não está derrotado. Tudo nesse texto, irmãos, tudo era a providência de Deus. Tudo aqui aponta para a providência de Deus. Deus agindo. Mas como assim, Bruno? Até o fato dos irmãos de José jogarem ele naquele poço, no capítulo anterior, era a providência de Deus? Era. A ideia de jogá-lo no poço foi de um dos irmãos, Rúben, que ficou com dó, né? Teve um momento ali de bondade, disse, não vamos fazer isso com ele. Rúben tinha a intenção de livrá-lo. Vamos só jogar. Mas aí jogaram ele no poço. Depois de um tempo, tem uma caravana de mercadores passando. E aí outro irmão, Judá, teve uma ideia mais brilhante ainda. Vamos vender ele. A gente tira uns trocos ainda. A gente não entende nada do que está acontecendo aqui, mas é a providência de Deus traçando cada passo desse caminho que tinha um destino para José. Então foi providência de Deus José ser vendido aos ismaelitas? Foi. Chegando lá, ele já foi vendido para onde? Direto para a casa de Potifar. Ele poderia ir para qualquer outro lugar, mas ele foi parar direto na casa de Potifar. A traição da mulher de Potifar foi a providência de Deus para a cadeia. A cadeia foi a providência de Deus para levar José ao palácio de Faraó. E o palácio do Faraó foi a providência para elevar José ao posto mais alto do Egito como governador. Então, nessa jornada, José sempre esteve onde ele precisava estar. E ainda há outras providências aqui que o texto não deixa tão explícitas. Por exemplo, naquele tempo, a prisão não era um destino comum para um crime como esse. Não era o castigo padrão. Pensa se você fosse Potifar. Você só é a pessoa mais poderosa da força militar do Egito. E a sua esposa chega para você e diz o seguinte: marido, esse fulano que você trouxe para dentro de casa tentou me assediar. Você faria o quê? Manda ele para a prisão, tadinho. Mataria. Mas dentro da providência de Deus, José não só escapou da morte ali e foi levado para uma prisão, como ele não foi levado para qualquer prisão. José foi encaminhado para uma prisão onde mais tarde seriam levados os chefes do faraó, do copeiro e os chefes dos padeiros. E nós conhecemos a história, que é por meio da interpretação desses sonhos que José chega até a presença de Faraó. Eu disse no início que essa é uma história espetacular. E como toda história espetacular, também tem um final espetacular. Se a gente avançar um pouco a nossa Bíblia, lá para o capítulo 45, aqui é um momento quando José, na condição já de governador do Egito, ele se revela aos seus irmãos. Acompanha comigo no capítulo 45, no verso 5. José falando: agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Por terem me vendido, mas foi Deus que me enviou. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento.
Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Séculos mais tarde, no dia de Pentecoste, no grande sermão do apóstolo Pedro, ele escreve lá no livro de Atos o seguinte: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Pedro falando de Jesus. Este homem, Cristo, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. José, quando olha para os seus irmãos, ele não exclui o que eles fizeram. Ele diz: vocês me venderam. Mas vocês só me venderam porque Deus permitiu. E Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente e para salvar-lhes a vida com grande livramento. O apóstolo Pedro, quando está pregando aquela multidão em Pentecoste, ele diz, da mesma maneira, sem excluir a responsabilidade dos homens: vocês o mataram, vocês o pregaram naquela cruz, mas este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Um dia eu e você fizemos isso com Cristo. É sobre nós esse texto aqui. Mas o Senhor o preservou para salvar a cada um de nós com grande livramento. José era apenas uma sombra de Cristo e de sua obra. Cristo, sim, era a providência de Deus para a nossa salvação. Concluindo, Deus governa nossas vidas através da sua providência, a fim de que seus propósitos sejam plenamente realizados. Em sua providência, Deus governa nossas vidas, a fim de que seus propósitos sejam plenamente realizados. Oremos.